lance do Bruce Lee, enfim, você ficou com a pecha, né? Isso em algumas partes, outras não, outras, como você falou, entenderam que era uma forma de você escrever a história da maneira que você gostaria, que você nunca teve intenção de ser desrespeitoso com ninguém, enfim, mas muita gente colocou em você, primeiro ele é americano, na verdade ele faz parte desse projeto aí, American Jiu-Jitsu, na verdade ele tomou um sacode do Roger e ele, melindroso, está fazendo esse livro para vingar, alguma coisa assim, acho que até você já deve ter escutado coisas nesse sentido, e o fato de falar, ele é anti-Gracie. Então, assim, você, para muitas pessoas, tem a fama de ser anti-Gracie. Conta um pouco sobre isso, se você é anti-Gracie, se tem alguma coisa nesse sentido, o que você tem a dizer em relação a essas acusações que fazem a seu respeito? Olha, as acusações elas vêm de pessoas que não me conhecem, não leram meu livro, nem se deram ao trabalho de assistir um podcast do começo ao fim. Que eu acho que qualquer pessoa que ouça qualquer entrevista minha de começo ao fim não vai não vai deixar passar, né, não vai passar batido o fato de que eu rasgo elogios para vários membros da família Gracie. Então, assim, eu acho que o problema está nesse absolutismo, né? O cara tem que ser ou pró ou contra. E eu já acho isso desenho animado da Disney. Eu acho que o mundo é mais complexo do que isso. Você colocar o mundo preto e branco, sem nuance, sem cinza, já é um caso assim de má leitura, na minha opinião. Entendeu? Má interpretação. Porque o mundo não é assim, né? Não existe isso, cara. É pró ou contra? O que é isso? Simplificar? Minha posição não pode ter nuance? Eu vou criticar onde eu criticar. Eu nem critico, porque eu poderia fazer isso se eu quisesse. Eu tenho condições de fazer isso, mas não foi meu objetivo. Eu dou crédito onde eu vejo crédito. Eu não estou disposto a dar crédito a pessoas por coisas que elas não fizeram, nem para mim, nem para ninguém. Né? Porque, mais uma vez, eu fazer isso é um caso de desonestidade. Eu não estou disposto a ser desonesto para agradar ninguém. E eu estou disposto a dar crédito para as pessoas porque elas fizeram. Né? Agora, quanto à acusação do ser anti-Gracie, vai ter que explicar como eu, desde que quem me conhece sabe disso, o Royce foi meu herói, a minha infância toda, minha juventude toda, até hoje eu vejo o Royce, eu fico arrepiado, caraca, cara, o Royce Gracie. Vai ter que explicar eu ter o Carson na capa de um dos meus livros. Vai ter que explicar isso aqui. Alguém acha que eu sou anti-Gracie, que é o Carson Gracie. Vai ter que explicar, o nome dele está aqui. Né? Alguém me falar que eu sou anti-brasileiro, sou pró-American Jiu-Jitsu, vai ter que explicar que é o Jiu-Jitsu brasileiro, vai ter que explicar isso. Vai ter que explicar que eu falo que, para mim, o Carlos Gracie Jr., ele é até mais importante do que o próprio pai. Ele não é visto dessa maneira porque ele está vivo, né? Então as pessoas, se a distância é o que essa coisa de a distância, se ela cria uma certa admiração, né? A proximidade ela cria o oposto da admiração. Às vezes, o cara tá ali, e as pessoas não dão crédito. Mas o que ele, o Siriema, fizeram com a IBJJF, com a confederação, de organizar o jiu-jitsu, pô, eu tenho minhas diferenças com a regra e tal, mas eu só vejo esperança no jiu-jitsu através deles. Eu não vejo esperança para o futuro do jiu-jitsu fora da Confederação Brasileira, entendeu? Então, assim, eu admiro demais o Carlinhos, assim, eu pude passar um tempo com ele, eu acho ele um cara bacana demais de conversar, inteligente, eu entendo porque ele é bem sucedido. Eu fui entender ele como ele é bem sucedido como líder quando eu passei um dia com ele na Califórnia, uma manhã, uma tarde toda com ele, batendo papo com ele. Eu entendi o cara. Então, eu admiro o cara demais, entendeu? Então as pessoas, acabei de rasgar vários elogios pro Roger, tu ouviu? Falo bem do Roger pra caramba, falo bem da Kira, são os competidores, assim, agora, eu tenho que bajular, eu tenho que ser puxa-saco? Eu preciso ser uma tiete agora para mim ter crível, para o que eu escrevo ter valor, eu preciso ser uma tiete? Eu não vou ser, cara, nem para a família Gracie, nem para ninguém, jamais. Entendeu? Eu estou disposto a dar crédito onde o crédito é devido, independente de nacionalidade. Essa história do American Jiu-Jitsu, ela vem de, mais uma vez, de pessoas que não me conhecem, não leram meus livros e não se dão trabalho de ouvir um podcast. Nem podcast do começo ao fim o cara está trabalho, mas ele quer ter opinião formada, tá? Isso é definição da ignorância, com todo respeito. Mas, assim, ninguém no mundo, nenhum brasileiro, inclusive, nenhum membro da família Gracie, ninguém bateu mais de frente com o American Jiu-Jitsu do que eu. Ninguém. Eu arrumei briga publicamente com esses caras várias vezes. Há uma década eu faço isso. A verdade, eu já arrumava briga com esses caras antes deles darem o nome American Jiu-Jitsu. Que o movimento já existia, não tinha nome. Mas eu já batia de frente com esses caras, porque eu acho uma sacanagem o que eles estão fazendo. Então, o fato de eu ter nascido nos Estados Unidos não muda nada. Tá? Ninguém escolhe onde nasce e eu tenho um maior orgulho de ser americano. Eu amo os Estados Unidos, eu moro aqui não por questões financeiras, só apenas por questões financeiras. Eu gosto de viver aqui. Eu gosto dos Estados Unidos, entendeu? E em algumas questões estou até disposto a defender o meu país, em outras não. Mas eu vou caso a caso nessas questões, tá?
E, na questão do seu American Jiu-Jitsu, cara, eu arrumei briga publicamente com esses caras. Inclusive, fechei várias portas. A pessoa mais bem posicionada para ser um advogado do American Jiu-Jitsu sou eu, que conheço a história, que fui um dos americanos mais bem-sucedidos da história do Jiu-Jitsu, falo inglês fluente, falo português fluente. Eu poderia fazer um caso a favor do American Jiu-Jitsu, seria um caso desonesto, não seria um caso objetivo ou pragmático, seria um caso desonesto, mas eu poderia, se eu quisesse intenções financeiras, pô, eu ia muito mais dinheiro fazendo o que eu faço, que é arrumar briga com esses caras. Foi o que eu fiz. Inclusive, eu vou te contar uma história que eu nunca contei para ninguém, tá? Não vou citar o nome, tá? Mas essa história é verdadeira. Um dos arautos do American Jiu-Jitsu, um dos maiores, talvez o maior, quando descobriu que eu estava escrevendo um livro sobre a história do Jiu-Jitsu e essa fama de antigrês chegou nos ouvidos dele, porque ele não tinha lido meu livro, a fama chegou, mas ele não tinha lido, então ele não sabia sobre o que era o livro. Meio que me convidou lá para a academia dele para fazer um seminário e tal. Achei estranho, né? Aí meio querendo que... E aí? Conta aí, qual que é a sua posição, né? Eu entendi o que ele está querendo fazer. Ele queria que eu fosse o advogado do movimento dele. Mas tu acha que eu sou idiota, né? Primeiro, tu se acha muito esperto. Tu não é mais esperto que eu. Tu é um banana. Tu é um burro. Tu é um burro se fazendo pesquisa aí de internet de meia hora e acha que entende de história. Cala a boca, tá passando vergonha. Entendeu? Achou que entendia, que ele entendia um pouquinho, né? Então ele queria tentando... Mas ele queria me usar como... um veículo assim para promover o American Jiu-Jitsu, né? E eu na hora me liguei que ele tá tentando fazer. Eu falei, meu amigo, não vai rolar, cara. Eu não tô aqui para ser propagandista de ninguém, cara. Nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem da família Gracie, nem contra. O meu partido é objetividade, cara. Não tô interessado em política, cara. Eu abandonei isso na minha juventude. Há muito tempo que eu abandonei isso, entendeu? Essa coisa de partidarismo, cara. Eu acho que a origem do bem é a verdade. A origem do mal é a mentira. A origem do mal é essa politicagem, esse partidarismo chinfrim, esse fanatismo. Tá? É só você pegar qualquer... as maiores atrocidades da história tem um fanático por trás. É só você buscar. Entendeu? Então eu não quero ser. Eu busco a parcialidade e busco dar crédito para quem merece, independente da nacionalidade. Mas eu acho o American Jiu-Jitsu uma história sem pé nem cabeça. É um caso de desonestidade bruta. Entendeu? Por isso que eu sou contra e não por ser dos Estados Unidos. Entendeu? Pô, eu não acho... porque é um movimento sem pé nem cabeça. Eles não têm nem organizado. É um movimento de ressentimento, na verdade. O que está por baixo do American Jiu-Jitsu é um ressentimento total em relação ao sucesso dos brasileiros no tatame. E eu acho que se os caras querem ser melhores que os brasileiros, pô, entra no campeonato e ganha, cara. Mete a cara. Agora vai ficar querendo reescrever a história. Não aceito. Então, o Bico fechou a porta, né? Uma porta que poderia ter aberto para mim. A nível financeiro, ele é muito mais. Essa história, Floresta, uma real. Financeiramente só me custou. Venda de livro, eu ganho uma merreca, cara. Deixa eu falar para você. Eu não vivo com livro nem a pau. Hoje eu dou menos seminários, hoje eu fechei várias portas, eu não sou requisitado para quase mais nada aqui nos Estados Unidos, eu sou queimadíssimo aqui por causa dessa história. Então, algum brasileiro me acusar de ser American Jiu-Jitsu, desculpa, mas é ignorância. Tá? Não tem nenhum brasileiro e nenhum membro da família Gracie, ninguém, que brigou mais com esses caras do que eu. O cara que mais bateu de frente defendendo o legado do Jiu-Jitsu no Brasil fui eu, publicamente, em diversas ocasiões eu fiz isso. Várias vezes. Nenhum brasileiro foi lá, vou apoiar o Robert, vou brigar junto com ele, não. Ficou tudo quietinho, sabe por quê? Que não querem perder a boquinha. A real é essa. Quem bateu de frente com esses caras fui eu. Então, não é nem que eu rejeito, cara. É assim, eu fico assim, cara, eu tô te explicando aqui porque eu sei que a acusação é comum, mas eu não teria nem que me explicar, porque ela vem de um lugar de pura ignorância. Entendeu? Quer discutir isso comigo, se eu sou americano ou se eu sou pró-americano? Então, se deu o trabalho de ler meus livros. Não tô tentando te vender peixe. Mas assim, se você não me conhece, não conhece meus livros, cara, então vamos nos abster de ter opinião e para depois já desenvolvê-la desde de uma posição de sabedoria e conhecimento. Agora, posicionamento com a fundação de ignorância, um posicionamento sério, entendeu? Mas é a origem das críticas que eu recebo.